O deputado bolsonarista Sóstenes Cavalcantemente em rede nacional para passar pano para Eduardo Bolsonaro, e é desmascarado na hora. Espia. Líder, eu conversei com alguns empresários do setor rural, bolsonaristas, e eles deixaram claro para mim que se tiver de optar entre Bolsonaro apoiando Trump e o Brasil em relação a não taxar as importações brasileiras, eles não vão ficar do lado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Aí eu pergunto para o senhor o seguinte: o senhor está dizendo que o Brasil deveria, o governo brasileiro deveria usar o deputado Eduardo Bolsonaro nessa questão das tarifas. Só que até agora a gente não ouviu nenhuma declaração do deputado em relação a essa guerra comercial, essas ameaças de aumentar a tarifa em relação ao Brasil. Por que ele até agora não falou nada? Ele poderia, de moto próprio, ter se posicionado sobre isso, mas até agora ele não se posicionou. Valdo, eu não tenho estado com o deputado Bolsonaro, Eduardo, está nos Estados Unidos. Eu não tenho estado com ele nos últimos dias, mas eu tenho certeza que é porque ninguém perguntou. Eu conhecendo o Eduardo, conhecendo a forma do Eduardo se comportar, ele jamais vai defender taxação trazendo prejuízos à economia brasileira. O preço, o custo, Alexandre de Moraes, vai ficar muito alto para a elite brasileira continuar sustentando, continuar posando de democratas, continuar dando palestra no exterior, sendo que ninguém vai acreditar nessa narrativa. Então a realidade ela vai se impor de tal maneira, de fora para dentro, dos Estados Unidos para cá, que vai ficar impossível você não reconhecer isso. E eu acho muito difícil que, ao menos, se não o Brasil sofrendo uma sanção, ao menos a gente não possa ver alguma ação jurídica na pessoa física do Alexandre de Moraes. E isso daí, se o establishment brasileiro, se a elite de Brasília quiser comprar a briga, isso pode evoluir para uma sanção contra todo o Brasil. Eles fizeram isso recentemente no Irã. O Irã começou a censurar algumas empresas americanas. Eles rapidamente colocaram sanções em cima do governo iraniano. E isso prejudicou a vida de muitas empresas iranianas que comercializam com os Estados Unidos. Então, esse tom, Estados Unidos e Irã, pode ser utilizado como parâmetro para Estados Unidos e Brasil. Até porque muitas dessas coisas de censura, esses fatos relativos à censura, que estão ocorrendo no nosso país, não acontecem sequer na Venezuela. Eu tenho convicção do que eu estou falando é uma forma semelhante à do que o deputado Eduardo Bolsonaro pensará, porque deputado, ninguém quer o mal do seu país. Sim. Deputado, mas o senhor conhece o Eduardo Bolsonaro melhor do que eu, né? E a gente sabe que ele, nos assuntos que ele quer falar, ele não espera nenhuma pergunta, né? Ele fala antes mesmo de ser questionado. Eu acho que, nesse caso, ele não falou até agora porque ele não quer desagradar Trump, o senhor não acha, não? Ele costuma falar sem ninguém perguntar. Eu entendo que o Eduardo tem esse perfil de falar sem perguntar, mas quem vai ocupar a função que ele vai ocupar requer alguns cuidados com a sua fala. Eu acho que ele está ponderado, esperando a decisão, e no momento oportuno, eu duvido que seja o Eduardo ou seja quem for, nenhum brasileiro vai defender taxação do seu país trazendo prejuízos à economia nacional. Eu conheço o Eduardo, você acabou de dizer que a nossa convivência, eu tenho convicção que na hora certa, oportuna, ou indagado, ou ele entendendo que é o momento dele se manifestar, ele jamais será a favor de uma taxação do seu país e ele estará, eu tenho convicção, à disposição para ser o interlocutor para que isso não venha acontecer. Nós não podemos trazer prejuízos à economia brasileira.